Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais uma edição do nosso Giro de Notícias, segunda edição de hoje, quinta-feira. Vamos aqui atualizar as informações sobre o nosso Vasco da Gama, beleza? Tem bastante coisa aqui para a gente conversar, bastante coisa para a gente atualizar. O Vasco que anunciou hoje de forma oficial a demissão do treinador Álvaro Pacheco, né? No vídeo da manhã eu já trouxe essa informação dizendo que a decisão estava tomada, faltava apenas comunicar ao treinador. Isso foi feito, né, assim que o Vasco chegou no Rio de Janeiro. Mas tivemos uma surpresa, porque além da demissão de Álvaro Pacheco, Pedro Martins, diretor de futebol do Vasco, também não vai ficar no clube. A demissão dele também foi anunciada de forma oficial pelo Vasco nas redes sociais. Também tivemos um clima bastante quente, né, entre jogadores e torcida. Uma torcida organizada do Vasco ficou esperando em frente a um condomínio, né, onde alguns jogadores do Vasco moram, para poder protestar e, enfim, conversar ali com alguns jogadores. Depois da vinheta a gente vai começar. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo, vamos naquele pique, direto para os assuntos, sem enrolação. Vamos falar de Vasco da Gama. Dia bastante agitado hoje no Vasco, né? Como já era esperado, o treinador Álvaro Pacheco, português, depois de 4 jogos, está demitido do Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma campanha patética, né, do treinador português, que se mostrou completamente perdido no período em que esteve à frente do Vasco da Gama. É o maior culpado por tudo que aconteceu? Claro que não, longe disso, mas estava evidente que não daria certo e que ele estava piorando o que já era ruim. Após a derrota de ontem, né, contra a equipe do Juventude, já era esperado que hoje seria anunciada a demissão de Álvaro Pacheco. Estava aguardando apenas a chegada, né, da delegação do Vasco no Rio de Janeiro para ele ser comunicado de forma oficial pelo presidente Pedrinho, mas a decisão já estava tomada. Então, Álvaro Pacheco não é mais treinador do Vasco da Gama. O português de 52 anos de idade foi demitido nesta quinta-feira, dia seguinte após a derrota de 2-0 para o Juventude no Alfredo Jaconi pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico foi informado sobre a sua demissão pelo presidente Pedrinho logo após a chegada da delegação do Vasco aqui no Rio de Janeiro. O Vasco já discutia a multa contratual e estava preparando, né, o desligamento de Álvaro desde a noite de ontem. Rafael Paiva, técnico do Sub-20, vai assumir como interino a equipe principal do Vasco da Gama para o jogo contra o São Paulo. Com o treinador Álvaro Pacheco, saem mais 4 integrantes de sua comissão técnica. Os auxiliares Pedro Valdemar e José Teixeira, o preparador físico Leandro Mendes e o responsável pela área de performance Ricardo Pereira. Álvaro Pacheco assumiu o Vasco no dia 19 de maio e sua passagem durou aí exatamente um mêsinho, né? Hoje é dia 20 de junho e ele foi demitido ontem, né? Que o comunicado só aconteceu hoje. Então durou aí um mês, né? A passagem de Álvaro Pacheco pelo Vasco, mas foi uma passagem desastrosa. A estreia dele já foi no dia 2 de junho, quando o Vasco foi goleado aí pelo Flamengo por 6-1 no Maracanã. No jogo seguinte, 11 dias depois, ele perdeu por 2-0 para o Palmeiras no Allianz Parque, empatou com o Cruzeiro em São Januário por 0-0 e perdeu por 2-0 para a equipe do Juventude. Chega ao fim a passagem desastrosa de Álvaro Pacheco pelo Vasco da Gama. Nas redes sociais, o Vasco publicou o seguinte, comunicando de forma oficial a saída de Álvaro Pacheco. Abre aspas. O Vasco da Gama comunica que Álvaro Pacheco e sua comissão técnica foram desligados do comando técnico da equipe. O clube agradece aos profissionais e deseja sorte na sequência de suas carreiras. Rafael Paiva assume o comando interinamente. Fecha aspas. Bom, isso não era nenhuma surpresa, demissão justíssima, todo mundo já imaginava que isso iria acontecer.
Vamos agora à notícia realmente impactante do dia, né? Que é a saída do diretor executivo Pedro Martins. O Vasco anunciou a saída do diretor executivo Pedro Martins logo após o anúncio, né, da demissão de Álvaro Pacheco. O Vasco publicou o seguinte nas redes sociais, abre aspas, Pedro Martins realizará transição para o novo executivo de futebol. Pedro Martins não seguirá como diretor executivo do Vasco da Gama. Em comum acordo entre as partes, nos próximos dias será realizada a transição da gestão e planejamento do departamento de futebol para o novo executivo da instituição. Fecha aspas, perdão. Então, Pedro Martins não fica no Vasco da Gama. E uma informação do Vene Casagrande, informação que o companheiro Gustavo, do Expresso 1923, né, canal que eu também faço parte, também confirma essa informação e tinha essa informação, uma informação sobre, né, a saída de Pedro Martins do Vasco da Gama, é que o diretor construiu a saída do Vasco de maneira pacífica para não atrapalhar o planejamento do futebol do clube. Mas a decisão pelo rompimento do trabalho aconteceu por ele não concordar com a saída de Álvaro Pacheco neste momento, com apenas 4 jogos disputados. Então, para não atrapalhar e na intenção de ajudar a atual gestão do Cruz Maltino, o Pedro optou aí pelo rompimento. Lembrando que o Álvaro Pacheco foi contratado pelo próprio Pedro Martins quando o Vasco ainda era comandado pela 777, Lúcio Barbosa e etc e tal. Pedro Martins que também chegou ali trazido, né, pela 777 e pelo Lúcio. Talvez o clima já não fosse legal ali com o Pedrinho, né? Talvez ele, enfim, já se sentisse um pouco sem função, né, no Vasco e por isso pediu a demissão. Porque, sinceramente, é muito estranho o Pedro Martins pedir para sair por conta do Álvaro Pacheco, que é um trabalho que a gente viu que não deu certo, né? Que não estava dando certo. Lá no Cruzeiro, o Pedro Martins, o que ele mais fez foi demitir e contratar treinador. Ele chegou a demitir um treinador atrás do outro lá no Cruzeiro. Então, assim, sair por conta de uma demissão do Álvaro Pacheco, porque queria continuar com o Álvaro Pacheco, me parece um pouco estranho. Mas a decisão também já está tomada. Além de Álvaro Pacheco, Pedro Martins está fora do Clube de Regatas de Vasco da Gama. Para encerrar esse vídeo aqui, vamos de protesto, né? Porque o clima realmente está muito quente. A delegação do Vasco chegou ao Rio de Janeiro. Alguns torcedores xingaram ali a saída do ônibus. Vou até colocar o vídeo aqui para vocês verem também. Porém, alguns membros de uma organizada do Vasco foram até a entrada, né, de um condomínio residencial onde alguns jogadores moram para poder esperar e abordar alguns jogadores. O Rossi foi um dos abordados e o clima ficou bastante quente. Confira só. Tem que honrar a camisa, caralho! Tem que honrar a camisa, filha da puta! Vai tomar no cu, rapaz! Time de frouxo! Vai tomar no cu! Vai tomar no cu! Desce aí, irmão, desce aí. Acabou o papo. Não, para aí, papo reto. Não, desce aí. Não, para. Desce a porra aqui, ó. Desce aí, não joga porra nenhuma. Tomando porra. Vai, caralho. Desce essa porra aí. Tá aí, né? Clima pesado no Vasco da Gama. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima.